Olá pessoal, boa noite, aqui é a professora Perla. Nós estamos na nossa aula número 33, aula de Biologia do segunda série do Ensino Médio, Colégio Ceaus, noturno, correção das atividades de briófitas e pteridófitas. Lembra daquele questionário de 8 questões que eu passei para vocês em PDF? Pois bem, nossa correção começa agora. Primeira questão. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior é? Letra A. A ausência de vasos condutores de seiva. Lembra que elas são as primeiras plantas terrestres que conseguiram povoar a terra. As outras eram algas. Bom, a letra B, a presença de rizóides? Não. Rizóides é um caule subterrâneo, né? Nem é uma raiz verdadeira, é um caule subterrâneo. A presença de filóides? Não, filóide é um início de caule, né? Seria uma espécie de caule, seria o início de um caule, mas não chega a ser caule, então chama de filóide. D, a ausência de frutos? Não, briófita nunca teve fruto, até porque primeiro surgiram as plantas gimnospermas para depois surgir as angiospermas, né? A ausência de flores? Também não, nada a ver. Então, a letra A é a resposta, a ausência de vasos condutores de seiva. Segunda questão. As briófitas são plantas que necessitam da água para a reprodução. Marque a alternativa que justifica esta frase. Qual é a alternativa aqui que vai justificar que as plantas precisam de água para a reprodução? Letra B. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para se deslocarem até a oosfera. Os anterozoides são nadantes. Eles são nadantes. Os anterozoides, lá no desenho que nós temos lá no outro slide que eu passei para vocês, eles parecem esses gametos anterozoides, eles lembram muito assim, o desenho deles um espermatozoide, mas é claro que ele não é um espermatozoide, viu gente? Mas ele lembra muito, porque eles são nadantes. Então, esses anterozoides das briófitas, eles nadam na água para entrar dentro da oosfera. Então, é obrigatória a presença de água. Lembrando que essas briófitas, elas já contêm água suficiente, principalmente lá no prótalo das pteridófitas. As pteridófitas, que nós temos aí os musgos, né? Temos os musgos e temos as pteridófitas. As briófitas, elas necessitam de água porque os anterozoides são nadantes. E as pteridófitas, que são um grupo separado, vamos lembrar aqui que as pteridófitas é um grupo separado, que são as samambaias e as avencas, elas possuem o prótalo, também precisam de água, né? Vamos lá para a questão 3. Que nome recebe a estrutura presente no esporófito, onde os esporos são produzidos? A cápsula. Letra C. Por que cápsula? Lembra que a cápsula também é chamada de calíptra, ou também nós chamamos também que são criptógamas, né? Que as briófitas, os musgos, eles são criptógamos. O que é criptógamo? Que possuem cripta, que os esporos ficam dentro da cripta. Lembra lá do musgo, do formato do musgo? O musgo tem o gametófito, que é a parte mais duradoura, e tem o esporófito, que é a fase temporária. O esporófito, ele só é o esporófito que dá origem à cápsula, a calíptra. Ele é diploide, ele possui muitos esporos que vão cair na terra para gerar outro musgo, né? E ele é a parte diploide, a parte feminina. Então, a parte gametofítica é a mais duradoura. Então, qual é a parte que produz os esporos? A calíptra. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, ou então você entra lá no slide que está lá, o vídeo aula, que deve ter uns 20, 30 minutos de aula lá, e lá está explicando tudo em detalhes, com desenho colorido. Questão 4.
São vegetais que apresentam estruturas chamadas rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à condução de água e dos sais minerais para o corpo da planta. Apresentam sempre pequeno porte em decorrência da falta de um sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado no meio marinho. O texto acima se aplica ao estudo das briófitas, né? Então, nós estamos falando de rizóides, nós estamos falando de condução de água e sais minerais para essas plantas por pequeno porte. Então, as menores de pequeno porte são as briófitas. As pteridófitas não chegam a ser de pequeno porte, porque elas já conseguem atingir as pteridófitas, que eu coloquei até pteridófitas, né, com PH, com PO, tá até digitado errado, chama-se pteridófita. As pteridófitas tem uma espécie que é de xaxim. O xaxim, ele chega a 2 a 3 metros, então a gente não pode falar que uma planta dessa é de pequeno porte, né, gente? Então, as briófitas não, as briófitas elas só chegam a 20 centímetros. Elas chegam no máximo isso, quando muito, né? Mas as pteridófitas chegam a 2, 3 metros de altura, ainda mais que tem o xaxim, que tem o caule aéreo, né? Tem a samambaia, que tem um crescimento horizontal, né? Que é a parte esporofítica dela, que é a parte dos esporos, que são os folíolos, as folhas, né? Elas são muito longas, né? Então, tem um crescimento horizontal. Então, a resposta aqui é a letra C, briófitas. Vamos para a questão 5 agora. Os musgos que crescem nos muros úmidos são gametófitos de briófitas. Eu até estava falando outro slide ali para vocês. Os gametófitos é a parte verdinha, é onde ficam os filóides, é onde fica a parte verde que realiza a fotossíntese. Então, a parte que você olha lá, daquele matinho verdinho que está grudado naquela parede úmida lá no fundo do seu quintal, aquilo ali é briófita, é um musgo. Aquilo ali é um gametófito. Então, o que você está vendo são gametas, são gametófitos. É uma órgão da planta, uma parte da planta que produz gameta sexual. Ele é gameta sexual. Ele pode ser masculino ou feminino. Você vai descobrir se ele é masculino ou feminino, se os femininos têm a calíptra e os masculinos não têm calíptra, ok? Vamos para a questão 6. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face interior. Achando que a planta em questão estava estragada, eu, né, quando eu tinha 6 anos de idade, que eu falei para vocês, eu destruí a samambaia da minha mãe, porque eu achava que a planta estava estragada. A menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são os pontos pretos na folha. Letra C. Os pontos escuros na face inferior da folha são os chamados soros, estruturas onde são produzidos os esporos. E cada soro daquele ali, gente, tem muitos esporos, muitos. E cada esporo ali vai produzir um prótalo, que é aquele coraçãozinho bonitinho que dá ali uma folha em forma de coração, que dá do lado da samambaia. Aí você vira ele, você vai ver que lá nele tem a parte feminina e a parte masculina. E ali é que vai acontecer a fecundação, a autofecundação ali, e essa autofecundação vai dar origem a uma nova samambaia. Mas o interessante é que esse prótalo já tem a quantidade de água suficiente para ele reproduzir. Questão 7. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores. Possuem entre aspas, né, gente? É o início de vasos condutores. Depois dela vai surgir as gimnospermas, né, que são sementes mais nuas, né? Apesar dessa diferença das pteridófitas, esses dois grupos, né, ainda apresentam características em comuns. Então, a gente está vendo aqui características em comuns entre as pteridófitas e briófitas, quais são? Letra B, a dependência de água para reprodução. As briófitas dependem mais e as pteridófitas já possuem a quantidade de água suficiente
para acontecer a reprodução dela lá no protalo. Já as briófitas necessariamente precisam estar num ambiente bem úmido, né? Questão 8 e última questão da nossa correção agora. A maioria das pteridófitas é chamada de homosporada. Isso significa o quê? Letra C, de casa. A maioria das pteridófitas apresenta um tipo de esporo que origina um gametófito bissexuado, que é o protalo, aquele coração, aquela folha em forma de coraçãozinho que fica do lado da samambaia. Então, esse esporo ele é um bissexuado, ele tem os dois sexos, ele tem o gameta masculino e o feminino. Como eu falei, há uma autofecundação desse protalo. Quem tiver alguma dúvida, tá lá no slide da videoaula que eu passei na aula passada, que está explicando direitinho a reprodução das pteridófitas e mostra o protalo desenhadinho, bonitinho, com os dois órgãos sexuais lá, o gameta feminino e o masculino. Ok? Então tá bom, essa é a nossa correção da nossa aula de hoje. Eu estou online para tirar as dúvidas de vocês. Então tá, beijo no coração, fica com Deus e até a próxima aula.